Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo de dicas para vocês sobre Photoshop. A dica que eu vou dar hoje faz uma grande diferença na fotografia. A fotografia é feita de detalhes, pequenos detalhes que num contexto geral, né, fazem um grande resultado. Tá? Então, o que eu vou passar para vocês hoje é sobre a técnica de Dodge and Burn, que são clarear e escurecer, né? O que consiste essa técnica? Bom, eu criei duas camadas de curva aqui, tá vendo? Uma curva, outra curva. Essa curva aqui ela é bem simples, ela tem um ponto acima para clarear os tons médios, certo? Enquanto escurecer tem ponto abaixo aqui para escurecer os tons médios, certo? Muito bem. Aplico uma máscara, tá? Em cada uma máscara preta, quer dizer, tudo que tá preto ele oculta, né? E eu aplico um pincel na cor branca, onde eu quero escurecer ou clarear em cada camada, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a camada escurecer. Eu tô com a camada escurecer aqui selecionada. Eu tenho uma máscara preta, então ela não aparece, né? Se eu tirasse essa máscara aqui, tá, ó, a foto ficaria toda mais escura, certo? Porém, vou botar a máscara, vou inverter a máscara para preta, então ela está oculta. Essa curva ela está oculta, mas eu vou revelar apenas nos pontos onde eu quero escurecer. Então, eu pego a ferramenta pincel, né? Tecla de atalho B. Aqui eu tô com o pincel de mistura selecionado, então eu vou no Shift B para trocar para a próxima ferramenta, Shift B novamente, e aí sim. Agora eu tenho a ferramenta pincel, é o pincel comum, tá? Ele é o pincel comum aí. Ó, ferramenta pincel, tá? Eu aperto o D, já tá, né? Para trazer as cores default, né? Que é o preto e o branco. Branco primeiro plano, preto segundo plano. Como eu quero revelar alguma coisa dessa camada, então eu vou deixar a cor branca no primeiro plano, certo? Muito bem. Opacidade, eu uso sempre 100%. E o fluxo, aí sim eu trabalho como eu quero a intensidade. Eu costumo trabalhar com fluxo de 3%, 2% para essa técnica aqui, tá? Para essa técnica. Eu costumo trabalhar com um fluxo bem baixo. Por quê? Porque são alterações sutis, mas que fazem diferença no final, certo? Não preciso que seja nada gritante. São sutilezas, mas no contexto geral elas dão bastante diferença, certo? Então, eu estou com o meu pincel selecionado, o fluxo em 3%, né? Selecionei aqui a camada escurecer, e agora eu vou escurecer os pontos que eu acho, né, necessário e que eu acho que fica interessante na foto. Alguns pontos desses são sobrancelhas, né? Aqui, ó, os cílios, né? Essa parte aqui quando é interessante, quando tem maquiagem, né? Para revelar um pouco mais a maquiagem. Então, essa maçã do rosto, né? Lateral do nariz, contornos os contornos da boca quando não está bem definido. São alguns pontos que eu gosto aí que eu uso a camada escurecer, tá? Então, muito bem. Eu uso aqui a mesa digitalizadora, né? E eu não gosto muito de trabalhar com o pincel para os lados, né? Eu prefiro trabalhar com ele para cima e para baixo. Então eu vou usar a ferramenta, tá? A tecla R, o atalho de rotação, né? Ferramenta de rotação, tá? Aperto o R, ele seleciona a ferramenta e aí eu clico seguro e eu ajusto a rotação que eu quero na imagem. Ela é uma rotação temporária, tá? Ela não é uma rotação permanente da imagem, é uma rotação temporária. Quando eu terminar eu aperto o ESC e ela volta para a posição normal, certo? Então, muito bem, apertei aqui a rotação, né? Vou ajustar um pouquinho o zoom, pego a minha ferramenta pincel novamente, ajusto o tamanho, nesse caso ali, né? O fluxo está em 3%, eu vou então começar a escurecer essa sobrancelha dela. Tá?
sobrancelha. Fazer uma passadinha só, tá? Se eu ver que tá ficando muito forte, eu baixo o fluxo, né? Vamos dizer que, eu achei que ficou um pouco forte demais. Tô desfazendo aqui, tá? Tô desfazendo, ficou muito forte. Vou aqui, vou baixar o fluxo então para 2%, certo? E aí eu venho e faço novamente. Ele fica um pouco mais delicado, que é o caso dessa foto aqui. Como é uma foto de gestante, ela não precisa ser tão extravagante, sim, de maquiagem e tal, né? Então eu quero bem delicado esses contornos. O que acontece? Por que eu disse que o vídeo tem um pouco a ver com nitidez? Porque esses contornos que a gente vai dando, esse escurecimento, essa clareada, elas vão dando mais dimensões, né? Vão aumentando as dimensões da fotografia e por si só ela se torna aparentemente mais nítida, né? Porque os traços ficam mais definidos, né? É legal fazer isso também quando a pessoa tem uma tatuagem. Então você vai lá na tatuagem dela e dá uma escurecidinha, faz o contorno da tatuagem, faz o trabalho na tatuagem com essa ferramenta, fica muito legal, né? Eu faço aqui então na sobrancelha, os cílios, aí tem que ajustar um pouquinho o tamanho do pincel, né? Vou ajustar aqui um pouquinho. É delicado, é delicado. Vocês vão ver, ó, pincel pequenininho, sabe? É quase que um desenhado, ó. Ela vai escurecendo. Eu não tô percebendo alteração, Vinícius. Tô percebendo alteração, eu acho que não vejo diferença nenhuma. Vamos ver então se dá diferença ou não. Tá aí, fiz o escurecimento apenas dos olhos, sobrancelhas e cílios, né? Vamos ver se dá diferença? Vamos lá? Dá diferença sim, consegue notar? Isso eu tô fazendo bem sutil porque é o resultado que eu quero na minha fotografia, certo? Se ela tivesse uma tatuagem, dá pra escurecer, como eu falei, dá pra escurecer a tatuagem também, destacar, realçar a tatuagem, mas vejam, são detalhes, mas no contexto ela altera a foto. Parece que ela deixa mais nítido, mais contrastados esses detalhes, então parece dar um pouco mais de nitidez para a foto, tá certo? Esse pode usar essa ferramenta também, como falei, aqui ó, essa maçã do rosto aqui ó, aumenta um pouquinho o pincel, eu ainda tô com o fluxo lá em 1%, tá? E aí eu dou uma passadinha aqui, ó, eu acho que ficou muito forte, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco a opacidade do pincel também, tá? E deixar ela mais suave, tá? Essa lateral pode ser escurecida um pouco também. E aí o clarear eu vou em alguns outros sentidos. Então em cima do nariz a gente dá uma passadinha no clarear, tá? Essa parte aqui da bochecha, né? Acima, abaixo, tá? Dá pra usar um pouco o clarear também. E eu também gosto de usar também essa ferramenta, eu também gosto de usar também a camada de escurecer aqui no contorno da boca. Eu acho que fica bem interessante de forma sutil, como eu falei, sempre de forma sutil. Tá? Então não tenham medo de dar zoom na foto, tá? Eu acho que o detalhe para te fazer uma coisa sutil e detalhada tem que ser assim, tem que ser com não adianta tentar trabalhar com a foto em tamanho real aí, porque tu não vai ter noção desses detalhes, né? Então eu acho que aqui ó, dou zoom e eu dou uma contornada na boca. E a boca ela fica mais nítida, né? Fica mais bonita. A diferença? Dá diferença sim.
tá certo? Pessoal, essa é a dica de hoje, espero que seja útil para vocês. Se gostou, deixa o like aí no nosso canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo de dica. Um abraço e até o próximo.